Então, o primeiro exercício da terceira lista é esse. Um ensaio dinâmico de um sensor de temperatura obteve o gráfico de resposta a uma função impulso unitária conforme a figura 2. Identifique se o modelo do sensor é de ordem 0, 1 ou 2 e por quê. Bem, essa resposta aqui, tipicamente é uma resposta em atraso. A gente pode ver pelo segundo gráfico. Não existe uma inércia para ele começar a subir, ele já sobe rapidamente, mas ele demora um tempo para chegar ao valor máximo. É justamente essa demora de tempo que faz com que tenha um atraso. Se eu não estou enganado, é 1/3 do valor para chegar em 100, o valor, 2/3 do valor para chegar em 100, para chegar no valor máximo, é o valor do atraso do sistema. Por isso que eu coloquei ordem 1, pois apresento o atraso. Alguém tem dúvida quanto a isso aí? Tá claro que é de ordem 1? Se fosse de ordem 0, pessoal, não teria essa barriguinha aqui. Sairia daqui direto para cá. A gente vai ter um exercício que será assim, que é... Eu acho que é o sexto módulo. Mas posso estar enganado, pode ter sido o quinto. Eu não lembro onde é que eu coloquei. Se fosse de segunda ordem, aqui em cima ele iria oscilar, e aqui embaixo seria bem mais pronunciado a saída demorada, tá? Devido à inércia, para depois chegar aqui desse jeito. Letra B. Dado que o atraso médio do sistema é 0,0424 mais ou menos 0,032 segundos, qual seria a menor frequência de amostragem para identificar essa característica dinamicamente? Uma frequência de 20 Hz seria suficiente? Por quê? São duas coisas que a gente tem que fazer aqui. Calcular a frequência e o erro dela. E aí, para o cálculo do erro da frequência, basta a gente lembrar que tem que trabalhar com a derivada parcial. É o ΔX vezes ΔF ΔX. E é isso que a gente tem que fazer para ver qual que é o erro da frequência, já que a gente tem o erro do período. A frequência é 1 sobre o período é esse valor, o valor de f calcula-se com a média, então, se o dt é 0,0424, a frequência é 23,58, o erro do f é o módulo do erro de dt vezes ΔF Δdt. O erro de dt é 0,032 vezes o ΔF Δdt é menos 1 sobre dt ao quadrado. Está aqui, ó, menos 1 sobre dt ao quadrado. Essa conta aqui dá 1,77 Hz. E aí, o intervalo de confiança vai ser a média menos isso e a média mais isso, ou seja, a frequência tem que estar entre 21,8 Hz e 25,34 Hz. A frequência de amostragem mínima tem que ser 2 vezes isso, ou entre 43,6 e 50,68. Eu diria para vocês que a gente deveria trabalhar com uma frequência de no mínimo 51 Hz para atender esse erro aí. Ou, diria até mais, em vez de trabalhar com 50, eu trabalharia com 100 Hz para coletar os dados sem medo de ter frequência fantasma. Isso significa que uma frequência de coleta de 20 Hz não seria suficiente. Isso aqui ficou claro, pessoal? Essa letra B ficou clara? Alguém quer me perguntar algo? Todo mundo entendeu como é que calcula o erro de F aqui? Estou acreditando que todo mundo entendeu, gente.
E a gente está usando a média de 10 ensaios com um erro, tá vendo? Note que eu não estou pegando um único valor, eu estou pegando a média e o seu erro. Isso aqui não é o desvio padrão, é o erro encontrado. Olha, eu tenho uma média, um valor aqui de um dos 10 ensaios, 0,0459. Se você olhar 0,0459, quanto maior esse valor, menor a frequência. Então, eu estou com uma frequência menor aqui do que 23,58. Só que a média deu 0,0424. Com certeza deve ter algum tempo de resposta menor que 0,04. Isso, a gente vai pegar um ponto aqui na subida, sabe? É um único ponto na subida. Se eu colocar o dobro a metade desse tempo aqui para colher os dados, ou uma frequência, seguindo a frequência máxima, a frequência de coleta duas vezes isso. Por isso, se eu pegasse 10 pontos aqui, ia ser melhor. Para eu pegar 10 pontos aqui, gente, eu tenho que ter uma frequência 10 vezes maior que essa. E essa frequência tem um erro, porque eu fiz 10 ensaios. E nos 10 ensaios se viu que deu uma diferença entre eles. Na prática, por que é que teve diferença entre essas coletas? Alguém sabe me dizer? É porque tem entradas modificantes e também tem outros tipos de entradas espúrias, como ruído. E aí, isso faz com que o sinal tenha esse tipo de característica aqui. E no final, isso interfere muito em como é que os dados vão ser trabalhados e os resultados que a gente vai encontrar. Quem disse que a temperatura inicial estava adequada? Quem disse que foi colocado rapidamente num forno para que o sensor de temperatura pudesse pegar a temperatura rapidamente, o tempo mais rápido possível? Tem um monte de detalhe que a gente não está vendo aí que explica esse erro de 0,032 aqui. Ok, pessoal? Vamos para o segundo exercício. Professor, Oi. antes eu só queria que você pudesse mostrar como seria se fosse de segundo grau. Como que a gente identificaria isso? Tá. Eu acho que harmônico tá mais fácil, mas de segundo grau tá. Eu tô um pouco em dúvida ainda. Está aqui nessa característica dinâmica de instrumentos. O de segundo grau pode ter três comportamentos, tá? O primeiro comportamento de segundo grau é subamortecido, o segundo é amortecido e o terceiro superamortecido. Então, esse aqui que eu mostro, primeiro, segundo e terceiro grau, esse é o primeira ordem, aqui. Esse aqui é de entrada de primeira ordem, esse aqui, primeira ordem, segunda ordem, aqui. O de segunda ordem, ele vai ter três parâmetros de saída. Um parâmetro vinculado com o inverso do quadrado da frequência natural, multiplicando a segunda derivada da saída, um segundo tendo um atraso tal sobre a frequência natural. Então, ele começa a apresentar uma frequência natural, tá vendo? Que não aparecia no de primeira ordem. Então, é um atraso sobre a frequência natural vezes a primeira derivada mais a saída. A frequência natural é que vai mostrar oscilação no sistema, tá? Lembra do sistema de controle? E quando
você dá uma entrada de impulso unitário, o sistema tem esse comportamento com overshoot aqui? Sim ou não, Isis? Você lembra disso? Lembro sim. Então, esse overshoot se deve ao fato do atraso ser menor do que 1. E aí faz com que o sistema comece a oscilar. E essa oscilação aqui é em cima da frequência natural do sistema. Isso é importante para quem quiser fazer vibrações depois, porque é isso que explica as frequências naturais que a gente encontra nos projetos. A asa de avião, por exemplo, ela pode entrar em ressonância. E ela vai entrar em ressonância por causa disso, porque ela é como se fosse um sistema massa-mola amortecedor. Por que um sistema massa-mola amortecedor? Porque um sistema mola amortecedor tem esses três parâmetros aqui. Um inercial, outro que eles chamam de amortecimento e outro proporcional. Aonde está o proporcional? Está vendo esse SE aqui? Quando ele vem dividindo aqui, a gente vai ter um fator proporcional na saída, tá? E isso faz com que, se eu não tiver um amortecimento adequado, tá vendo? Esse si, esse tal menor do que 1, isso aqui tem a ver com o amortecimento do sistema. Falei do atraso, ó. Se eu tiver pouco amortecimento, o sistema ele começa a oscilar para depois chegar no valor determinado. Se ele tiver o amortecimento ideal, você vai ver que ele vai convergir rapidamente. Se ele for super amortecido, ele vai ser mais duro, tá vendo? E aqui a gente não pega a frequência natural com tanta facilidade quanto aqui. Tem técnicas para pegar, mas... uma das diferenças do sistema de primeira ordem, que sai praticamente na vertical, com uma derivada infinita aqui, em relação a x, é que a derivada nesse ponto aqui, ela não vai para 90 graus, não. Ela vai para um ângulo menor que 90 graus. Então, o sistema ele demora um tempo para começar a subir. Tá vendo? Ele não sobe já de imediato. A maior tangência está aqui, ó, e não nesse ponto zero aqui. Isso caracteriza um sistema de segunda ordem. A segunda é a possibilidade de achar oscilações. Essa é outra característica do sistema de segunda ordem. Mas se não tiver oscilação, você tem que olhar para como é que o sistema começa a se comportando. Aí você vai falar, ah, professor, se eu olhar esse gráfico em azul aqui, ele começa se comportando como se fosse um sistema de segunda ordem. Sim, todo sistema, seja de ordem 0, 1, pode ser visto como um sistema de ordem 2. Só que os parâmetros relativos à ordem 2 são tão pequenos, que aqui no início a gente simplesmente não vê o sistema saindo com uma derivada diferente de 90 graus. A gente vê saindo com 90 graus. E aqui ele tende ao valor mais rapidamente. Só que, dependendo a forma ou tempo de resposta e o sistema que a gente está controlando, esse sensor de temperatura vai se comportar como um sistema de ordem zero. Pô, se a gente olhar... e você entendeu isso aqui? Você quer que eu continue explicando? Ficou claro? Acho que o problema está realmente nessa semelhança dessa curva preta e da vermelha com a do primeiro grau, sabe? Sim. Porque a verde, ok, tipo, eu consigo ver essa oscilação facilmente, mas assim, lá no outro, eu considerei que era primeiro grau porque dos slides tinha uma imagem muito semelhante, entende? Mas assim, Sim. Sim. sabe por que exatamente? Olha, tudo depende do tempo de reação, tá? E o que eu quero dizer com isso? Pensa que você já empurrou um carro alguma vez? Solta Sim. o freio de mão. Uhum. Você aplica a força, ele já sai andando ou ele demora um tempo para andar?
Demora um tempinho. Ó, esse demorar um tempinho é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele demora um tempinho para pegar velocidade, para depois chegar. Quando a gente abre uma torneira, demora um tempo para a água chegar ou ela já começa a sair? Demora um pouquinho também. Você tem certeza disso? Você abre a torneira, demora 3 segundos para a água sair, ela vai saindo devagar ou você abre a torneira e já sai no fluxo que você está pedindo? É instantâneo, né? Assim, na prática. É instantâneo. Só que até a água chegar embaixo, ela demora um tempo, não é? Isso aí é o atraso. O atraso, Aham. você abriu a torneira, tem um atraso para chegar no ralo, sabe? Mas ela sai quase que instantaneamente. Se fosse um fluido viscoso, você ia ver ele demorar para sair, para depois ele ir descendo super devagar e chegar embaixo. Tanto que tem aquele experimento do viscosímetro de Couette. Não sei se vocês fizeram, tá? E aí, lá você vê qual é a viscosidade do fluido. Tudo isso tem a ver com esse tipo de comportamento, se tem uma inércia grande, se não tem uma inércia grande. Uma coisa é a água que tem baixa inércia, mas mecanicamente falando, mas ela tem atrasos. E o atraso da água fez com que o pessoal começasse a estudar de outra forma as coisas, porque era um problema, sabe? Ela demorava para chegar por causa do atraso, das distâncias que ela tinha que percorrer, e você, quando fechava o registro, ainda tinha água no percurso, e se você fechasse quando tivesse para transbordar o sistema, a água que tinha no percurso fazia o sistema transbordar. Então o pessoal começou a ter que antever isso e levar em consideração o que tinha de atraso da água. Da mesma forma, o pessoal via animais com sede, sabe? E achava que abrindo o negócio eles já teriam água para beber, e não é assim, sabe? Esses atrasos podem causar problemas e o pessoal começou a vivenciar esses problemas e começou a lidar com esse tipo de questão de atraso. Só que além do atraso tem a questão inercial. O sistema não sai já na velocidade que você quer, ele demora um tempo para chegar na velocidade limite. E isso vai depender de cada sistema. O que eu posso te dizer? Sensor de temperatura é um sistema que vai trabalhar normalmente só com atraso. E sensor eu vou ter um sistema de segunda ordem, massa mola amortecimento. Eu acho que até o exemplo que é dado aqui. A gente tem um exemplo de uma massa, que é esse guia, tá vendo? Mesa de massa M, mola K, e vai ter um guia aqui, e vai ter um amortecimento nesse guia, tá vendo? Olha o exemplo que é dado, é um medidor de força. E esse medidor vai ter uma frequência natural, que vai ser, que tem a ver com essa mola, vai ter um atraso multiplicando a velocidade e vai ter a saída que é zero, que vai ser esse x de t aqui. E aí a gente vai ter o x de t em função das características do sistema. Quanto maior o atraso, mais próximo dessa reta vai ser o sistema. E é com relação às frequências, tá? E também aqui é com relação às frequências naturais, tá? E aqui com relação às forças aplicadas. Mas eu diria que você tem que olhar como é que começa o sistema para saber se é ordem 0 ou se é ordem 1. E se for insignificante o atraso, como a gente está vendo aqui nesse exercício, se for insignificante esse atraso, a gente fala que se trata de ordem 1. Tá? Espero ter esclarecido. Esclareceu sim, obrigada. Vamos para o segundo exercício. Um termômetro constante de tempo tal, 1,5 minuto, está inicialmente a 25 graus Celsius. Ele é colocado em um forno a 100 graus em T igual a zero. Em T igual a 3 minutos, coloque seu termômetro em outro forno a 90 graus, até T igual a 6, quando o mesmo retorna à temperatura ambiente. Adote a sensibilidade igual. Qual é a temperatura indicada do termômetro em T igual a 1 minuto? Bem, tem uma fórmula que foi dada aqui. Não sei se apareceu para vocês. A saída, a temperatura, vai ser a sensibilidade vezes A sobre T,
Olha, a entrada é A sobre T, multiplicando 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Então, o valor de A não foi dado, mas A sobre T é justamente a diferença de temperatura, ou seja, a amplitude que o sistema vai ter. Antes eu dividi isso aqui pelo tempo, mas não é o tempo, tá? Eu sei que eu vou ter uma diferença de temperatura de 100 menos 25, 75 graus. Se eu divido isso aqui por 3, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sensibilidade de 1, 75 sobre 3. Isso daqui vai dar 75 sobre 3 dá 25. Significa que a saída vai ser 25 menos e elevado a menos t sobre tal. Isso aqui, elevado a menos infinito, vai dar 1. É menos infinito, isso tende a... Não, vai dar 0. Então, isso aqui tende a 1. E o que quer dizer que isso aqui tende a 1 para t tendendo a infinito? Que a temperatura final tem que tender à temperatura do forno. Se eu divido 75 por 3, isso aqui vai tender a 25 graus mais 25 aqui. Isso significa que eu vou chegar no máximo a 50 graus. Isso não faz sentido. Por isso, A sobre T é igual à diferença de temperatura ou a amplitude que o sistema está tendo. Não sei se vocês entenderam. Está aqui o memorial de cálculo. Adotando SE igual a 1. A sobre T igual a 100 menos 25, 75 graus. Tzinho igual a 1 minuto, tal igual a 1 minuto e meio, aplicando a equação durante o impulso Q0 igual. Eu tenho que colocar 25, que é a temperatura ambiente, mais 1 vezes 75 vezes 1 menos E elevado a menos 1 sobre 1,5. Isso aqui dá 25 mais 75 vezes 1 menos 0,51. Note aqui, quando isso aqui tender a zero, isso aqui tende a 100 graus. E aí faz sentido. Então, vai ser 25 mais 75 vezes 0,49, ou seja, eu chego a uma temperatura, depois de 1 minuto, de 61,75 graus Celsius. Isso aqui está esclarecido, pessoal? Está claro como a gente chega à temperatura do termômetro em 1 minuto? Tudo bem? Eu tinha entendido errado. Eu tinha explicado errado o semestre passado também. O A sobre T aí eu tinha entendido o A, a amplitude, beleza. Aí o Tzão aí eu achei que era o limite máximo de tempo. Mas faz sentido o que eu falei? Se eu Uhum. reduzo esse valor, eu nunca chego a 100 graus com a temperatura do forno? Hein, Vinícius? Faz que isso bem mais, porque meus dados, meus cálculos quando eu fazia, dava tipo 36, 37, 46, e eu falo, mano, o forno tá muito baixo, essa temperatura não tá subindo no termômetro. Eu demorei para entender isso também, porque eu fiz o mesmo cálculo que você. E aí eu vi que isso aqui tem que ser 75 para que eu possa chegar aos 100 graus. Se tivesse uma sensibilidade maior aqui, eu poderia colocar uma sensibilidade igual a 3, porque aí dava 75 aqui. Coloquei uma sensibilidade igual a 1 aqui. Mas o que está mostrando aqui é como é que esse sistema funciona de forma exponencial. A letra B é qual e quando ocorre a máxima temperatura indicada no termômetro para todo o ciclo de aquecimento e resfriamento. Bem, primeiro tem que se avaliar a temperatura em 3 minutos. Será máxima se for superior a 90, porque o segundo forno é 90 graus. Caso contrário, a temperatura máxima ocorrerá aos 6 minutos. Então, se vocês entenderem essa frase aqui, fica fácil resolver esse exercício. Então, eu vou aplicar a equação de impulso para Q0 igual a 3, para T igual a 3 minutos. E aí a gente vai chegar a 89,5 graus Celsius. E aí eu vou ter que refazer esse cálculo para 6 minutos. Só que aqui
eu vou usar essa mesma fórmula, colocando o sensor como se ele tivesse 89,5 graus. Por isso eu coloco 89,5 graus aqui. A diferença A sobre T vai ser de meio grau Celsius. Por isso eu coloquei meio grau Celsius aqui. E aqui eu não estou colocando 6 minutos, porque isso começa em 3 e termina em 6. Então eu coloco só 3 minutos. A gente atinge 89,745 graus Celsius. A temperatura em 6 minutos, não em 4 minutos. Aqui são 6 minutos, tá, pessoal? Em 4 minutos é isso aqui. Não, tem alguma coisa errada aqui, gente. Eu fiz... Essa daqui é a conta de cá, essa daqui é a conta de cá. É isso mesmo. A gente chega a 89,93. Eu vou corrigir isso aqui. Porque 3 sobre 1,5 é 0,14, tá vendo? Eu coloquei 0,51, que é menos 1 sobre 1,5, tá? Então, o que está escrito no 3 aqui deveria estar escrito aqui. O que está escrito aqui deveria estar escrito aqui. Tanto que está aqui a temperatura indicada termômetro em 4 minutos é 89,745. E a temperatura máxima identificada é 89,93 graus Celsius. Ok, gente? Ficou claro como é que eu calculei isso? Se eu tivesse colocado no forno de 70, gente, em vez de no forno 90, a temperatura máxima ser essa, e para eu saber em 4 minutos, eu teria aqui não meio grau, mas eu poderia colocar aqui uma amplitude negativa. Por que eu não estou usando essa fórmula aqui? Porque esse daqui é um impulso unitário, gente. Depois do impulso, ele volta à temperatura ambiente, que não é o nosso caso. Até poderia usar essa fórmula aqui, só que eu não tenho um impulso unitário, eu tenho um impulso a 100, depois um impulso a 90. Se fosse 70, eu ia colocar aqui menos 19,5 graus. E aí a gente ia encontrar a temperatura que ele iria identificar em 4 minutos. Aqui não seria menos 0,14, mas 0,51. Apesar do professor ter feito essa lambança aí, gente, ficou claro como é que resolve a letra B e a letra C do exercício? Ficou sim. Eu entendi mesmo. Eu só troquei isso aqui com isso aqui. Agora está certo. Aqui é a temperatura máxima. Observado. Bem, letra B. Quanto tempo depois de sair do segundo forno, a temperatura informada no termômetro será de 30 graus? Então, adota-se uma função impulso negativo. É só falar que eu acho mais um erro. Negativo. Com T inicial de 89,93, T indicado igual a 30 graus e T final 25 graus, que é a temperatura ambiente. Então, a amplitude aqui vai ser 90 menos 25, que é a diferença de temperatura que ele estava. Aqui eu vou colocar 89,93. Esse valor vai ser negativo e aqui a gente vai ter a nossa variável, que é o menos T, porque eu vou chegar a 30 graus. Resolvendo isso daqui, a gente chega a um T
de 3,8 minutos após sair do segundo forno. Eu estou adotando T a partir do momento em que ele sai do forno, tá? Com essa temperatura, tem esse desnível de temperatura que ele está passando e tem um tal de 1,5. A partir daí a gente chega em 3,8 minutos, ou seja, 9,8 minutos desde que iniciou o processo, tá? Não se esqueçam que tem que fazer um LN desse cara e um LN do resultado encontrado. Vai dar menos T sobre 1,5, vai ser menos 2,55 e a gente chega no tempo passado. Ok, pessoal? Letra D ficou clara? Do jeito que eu fiz, não faz nem sentido. Mas você entendeu, Vinícius? Entendi. Agora com esse A sobre T aí fez sentido. Beleza. Posso ir para o próximo exercício? Alguém tem alguma pergunta do exercício 2? Bem, exercício 3. Compare efeito de tensão de modo comum, SM, sobre o erro de medição realizado com os seguintes voltímetros. Voltímetro aterrado, flutuante e com guarda. Apresente esquemas elétricos dos 3 casos. Bem, o ideal seria que um voltímetro que está aqui, ao mensurar algo, tenha uma impedância de entrada e os terras do sistema e do voltímetro não sejam comuns e não tenham uma tensão entre eles. E aí os terras estão no mesmo potencial. Só que isso não acontece. Na realidade, o voltímetro aterrado, ele pode ter uma tensão de modo comum. Ou seja, vai passar uma corrente entre o terra do voltímetro e o terra do sistema. E essa corrente vai gerar erros na medida de EI. Porque parte da corrente vem para cá, parte da corrente vem para cá. E vai ter esse circuito aqui. Isso é o que acontece para voltímetro aterrado. O voltímetro flutuante está mostrado aqui. Adicionam-se duas impedâncias elevadas. E essas impedâncias reduzem o valor da corrente que passa por aqui. Fica mais fácil a corrente passar para cá do que vir para cá, fazendo com a tensão de modo comum tenha um efeito muito menor do que se fosse um voltímetro aterrado. Há erro devido à tensão de modo comum, mas o valor vai ser proporcional a esse RA e RB aqui, tá? RA menos RB. Isso se as impedâncias E2 e E3 forem muito grandes. E o terceiro é em guarda, a gente acrescenta além desses dois entre o terra e o neutro, a gente acrescenta uma linha aqui em guarda e coloca mais, além desses dois aqui, mais duas impedâncias elevadas, e isso, além de reduzir ainda mais o efeito da tensão de modo comum, propicia uma atenuação de sinais DC de 160 decibéis e para sinais harmônicos até 60 Hz, 140 dB de atenuação. Tá? Então, basicamente, é acrescentar entre o neutro e o terra o que eles chamam de guarda e colocar mais impedâncias entre eles. Ok, pessoal? Basicamente é isso aqui que se fala sobre voltímetro ideal, aterrado, flutuante com guarda. Por isso que não é tão vantajoso trabalhar com medição usando voltímetro. Se a gente pegar amperímetros, são melhores.
Quarto exercício, a figura 2. Alguém quer comentar alguma coisa do exercício 3? Tá tudo bem? Isso foi de boa. Quarto exercício. Figura 2 apresenta o esquema do circuito de linearização de um medidor de deslocamento potenciômetro. O medidor está aqui, ó. O potenciômetro tem resistência elétrica total RD. A variável X representa o deslocamento linear do cursor. A voltagem de saída E0 é medida com voltímetro DC com impedância de entrada RM. Então, eu vou colocar um voltímetro aqui com impedância de entrada RM. Figura 2 é o esquema do medidor de deslocamento. Que tipo de circuito é esse, pessoal? Essa é a primeira pergunta. Inversor simples. É um inversor simples. A diferença é que R2 vale zero aqui. Uhum. E R2, se vocês olharem aqui, não aparece na nossa fórmula. Ou se eu pegar essa fórmula que é a principal, R2 está aqui, mas ela está somada com RA, que é a resistência interna do amplificador operacional, e RA é um valor muito elevado. R2 não faz nenhuma diferença nesse caso. Desculpa, pessoal. Como esse cara é muito grande, RF sobre RA tende a zero. A gente vai ter 1 mais 1 sobre G vezes 1 mais RF sobre R1. E isso aqui dá aproximadamente RF sobre R1, tá? Que é o ganho desse circuito. Na verdade, é menos RF sobre R1, porque ele é inversor. E é por isso que esse cara está com uma entrada de menos 1 volt. Identificar o circuito, sabendo que E0 sobre E1 é menos RF sobre R1, e RF são 10 kΩ mais RD, e R1 são 10 kΩ, a gente pode desenvolver uma equação que representa a relação da saída E0 sobre X, considerando que Rx é a resistência correspondente à posição X do cursor e que RD é a resistência total do potenciômetro com comprimento L. Então, a letra D é para a gente resolver essa questão usando a equação literal. Então, Rx vai ser X vezes uma constante, que é a constante, e quando X for igual a L, Rx igual a RD. Então, X vezes uma constante para... Então, é isso aí. RF são 10 kΩ mais Rx, ou 10 mais X vezes a constante. Eu tirei o K daqui. Então, RF mínimo é 10 kΩ, RF máximo é 10 kΩ, mais L vezes a constante, ou RD. Então, a constante é RD sobre L. Dá para tirar daqui. E0 sobre I vai ser menos RF sobre R1. R1 são 10 kΩ. Então, E0 sobre I vai ser menos 10 mais X vezes uma constante sobre 10. E0 sobre I é menos 1 menos X vezes a constante sobre 10, ou E0 sobre I vai ser igual a menos 1 sobre X menos, E0 sobre I vezes X é menos 1 sobre X, menos constante sobre 10, e aí a gente tira o E0 sobre X, jogando EI para lá, vai ser menos EI vezes X, menos EI vezes a constante, dividido por 10 kΩ. E a constante, como a gente viu, é RD sobre L, tá? Ele pediu E0 sobre X, e para eu chegar a E0 sobre X, eu tive que colocar um X vezes uma constante aqui, e aí, quando a gente joga o EI para cá, a gente tem a saída sobre X é menos a entrada sobre X, menos a entrada vezes RD sobre L, dividido por 10 kΩ.
36 km. Então, eu errei essa fórmula aqui. Aqui tem um K. Tá? Resolver a equação obtida em A para RD igual a 36 km e L igual a 100 milímetros. Então, eu vou resolver já aqui e já vou corrigir, pessoal. Então, eu posso até colocar aqui a constante RD sobre L. Vezes RD sobre L. E eu vou colocar RD sobre L. E 1 vai sobre L. E de novo o RD sobre L. E 3 km. Aqui é 36K. Então, é vezes 10 ao quadrado. 10 ao cubo. E 360 sobre L. Isso aqui é 3,6 vezes 10. Aqui não é o cubo. Quarta, quinta, a sexta potência. Aqui é a sexta potência, gente. Você pede para resolver para RD igual a 360 km e L igual a 100 milímetros, obtendo E0 em função de X e o voltímetro tem impedância RM igual a 100 km. Então, para X igual a 0,1 metros, RD igual a 0,1 vezes a constante, e aqui a gente pega o valor da constante, que é RD sobre L, 360 vezes 10 ao cubo, dividido por 0,1, dá 3,6 vezes 10 a sexta quilômetro. E0 sobre x, que é 0,1, é igual a menos EI sobre x, 0,1 vezes 3,610 a sexta vezes EI, RD vezes EI, dividido por 10 vezes 10 ao cubo, vezes, faltou 1, vezes 0,1, igual. Então, todo mundo está dividido por 0,1. Daí a gente tem que E0 igual a menos EI, menos, aqui é 3,610 a sexta, vai dar 360 vezes EI. Eu tenho 10 vezes 10 ao cubo, que vai ser 10 ao cubo, vai ser 3.600 aqui. É isso, gente, ó. 3, não, vou ter que cortar um negócio, é 360, é isso mesmo. Esse corta com esse, que corta com esse, aí vai ter 10 sobre 10 vezes 10 ao cubo no denominador, 3.600 vezes 10 ao cubo aqui, vai dar 360 vezes aí. Então, daí a gente tira que o E0 é menos 1 menos 360, vai dar 361 aí. Vai ser menos 361 aí. Como é igual a menos 1, E0 igual a 361 volts. Para x igual a 0,1. Para x igual a 0, E0 igual a 1 volt. Isso acontece porque o RD é muito grande, gente. Tá? Se o RD fosse muito pequeno, a saída ia ser 1 mais o valor dela em quiloohms. Para se aplicar o voltímetro, tem que se adotar que é 0 igual a menos R equivalente vezes EI, no que concerne o circuito inversor simples. O R equivalente vai ser RD sobre R1
que é igual a x sobre a constante, vezes a constante sobre 10 ao 10 km. Como a impedância de entrada do voltímetro Rn é muito maior que a R equivalente, não afeta o circuito e o voltímetro apresentará o resultado adequado desde que os terras estejam no mesmo potencial. Notem que eu tenho que ter terra no mesmo potencial e uma resistência, impedância de entrada do voltímetro muito maior que a impedância de saída desse nosso circuito aqui, que vai ser o RF. Todo mundo viu que o resultado é 361 volts de saída, pessoal, máximo, e o mínimo é de 1 volt? Tudo bem? Letra D. O meu ficou diferente, mas tá certo. Tipo, bateu tudo igual, eu acho. Mas a forma de apresentar o meu ficou diferente. Cada um faz de um jeito, Vinícius. Esse aqui ficou claro como foi feito? Ficou. Tentei fazer da forma mais didática possível para vocês verem cada passo que foi feito aí. Deixa eu colocar isso aqui na linha de baixo, porque dá para ler melhor assim. Letra D. Analisar a influência dos resistores fixos, 10 kΩ na figura, sobre a saída do circuito. Considere que o AO é real e que a tensão de alimentação é de mais ou menos 15 volts. Sabe o que significa que essa tensão é de mais ou menos 15 volts? Que nunca chegaria a 361 volts de saída. A saída ia ser limitada a essa tensão de alimentação. Então, no máximo, eu teria 15 volts de saída aqui. Considerando que o O real é que a tensão de alimentação é de mais ou menos 15 volts, o RF vai ser um R fixo mais x vezes a constante, o RF mínimo vai ser o RF fixo, e o RF máximo, o RF fixo mais RD, E0 sobre I vai ser igual a menos RF sobre R fixo. Tá? Então, para RF mínimo, E0 sobre I é menos 1, ou seja, E0 igual a menos EI. Para RF máximo, E0 sobre I vai ser menos R fixo mais RD sobre R fixo. São três casos. Se o R fixo for muito maior que o RD, então isso aqui vai ser aproximadamente E0 igual a aproximadamente menos EI. Não vai ter diferença. Se o RF fixo for muito menor que o RD, então se o RD for muito grande, isso aqui tende a infinito, como a gente viu aqui, ó, 360 kΩ é bem maior do que 10 kΩ. Agora, se o RD for um número n multiplicando o R fixo, quer dizer, ele não é nem tão maior, nem tão menor, ele é um múltiplo, duas vezes, tá vendo? O E0 vai ser menos 3 vezes, na verdade, menos 2, 3 fatorial de EI, vezes EI. N não é fatorial, não, gente. É isso aqui. É menos N mais 1, N mais 1 vezes EI. É isso aí. Então, a gente tem esses três casos. Eu coloquei aqui 360 kΩ. Se fosse 360 ohms, a gente ia ver que a saída ia dar 1,36. Ou seja, a variação ia ser pequena. Agora, se fosse de 3,6, a saída é 3,6 kΩ, a saída ia ser de 4,6 volts. Entrada de menos 1, saída de 4,6 volts. É o que a gente está mostrando aqui. N mais 1 vezes I. Tá? Então, a gente teria essas três saídas em função do valor do R fixo com relação ao RD. Ok, gente? Ficou claro? Sim. Eu vou salvar isso aqui, gerar um PDF e atualizar o gabarito. Viu?
Vou fechar esse cara aqui. Vou apagar esse cara. Vou colocar um novo aqui. Esse aqui. Pronto, já está disponível aí para vocês. Vou colocar aqui. A lista de exercícios. Pessoal, temos prova, questionário na quarta-feira. Cai lista 1, 2 e 3. Tem matéria? O que é que vocês acham? Demais. Eu vou preparar a prova para que a gente faça das 10h40 a 12h20, tá? Eu vou dar um tempo maior para vocês poderem finalizar. Então, vai fechar 12h20, ninguém mais vai conseguir entrar depois do 12h20, mas eu vou dar um tempo a mais para vocês terminarem isso. Ok, gente? Alguma Fechou. pergunta? Como que vai ser a entrega dela? Vai ser tipo manuscrito mesmo? Vai ser digitado? Só para preparar. Eu vou criar uma tarefa aqui do tipo questionário, tá? E vocês vão ter que responder o questionário. Vão ter que responder o questionário de forma digital. Você pode escrever à mão, tira a foto e coloca como PDF. Todas as questões vão ser respondidas como se fossem PDF. Ok? Entendi, obrigado. De nada. Falo novamente a quem não assistiu à apresentação do professor Hiroshi, que assista, foi muito legal. E a gente se vê na quarta-feira, gente. Hoje é a entrega do módulo 3, tá? Semana que vem eu apresento o módulo 4 para vocês. Alguma pergunta, pessoal? De boa. Até Parando a quarta-feira. gravação.